Mas, Hernan, antes, só do lado do São Paulo, teve alguma movimentação, como foi vista essa questão do Caleri, ou ficou em cima daquilo que o Rui Costa conversou com a gente de manhã? Assim, o São Paulo está muito tranquilo em relação ao Caleri vestir uma camisa de um clube no Brasil. Não, o São Paulo sabe que tem vários clubes de olho, que essas sondagens são normais e naturais. A preocupação do São Paulo é em acertar as questões financeiras dentro de campo com o Caleri. Essa é a questão importante. O que o São Paulo pensa é que, assim, se vier um clube árabe, se vier, de repente, um clube do México, MLS, pode fazer uma concorrência ao São Paulo. Mas o São Paulo confia muito na idolatria, no que o Caleri representa para o torcedor de São Paulo hoje. Então o São Paulo vai abrir essa negociação e está muito confiante. Hernan, e ainda da repercussão da questão da arbitragem para o jogo de amanhã, né? O jogo é amanhã à noite, lá no Morumbi. Isso. Então o Rui Costa ontem conversou com a gente, depois o Palmeiras se manifestou através do Anderson Barros, e a presidente Leila Pereira também conversou com o Hernan ali foi depois do sorteio, né, Hernan, que ela conversou ali com você? Bruno, eu vou falar o seguinte, o Fala Fonte ontem botou um fogo aí, mas eu não gosto de me vangloriar disso. Faltou mas o na dia, verdade, né, André? Faltou o dia. Assim, a entrevista do Rui Costa, ela acabou que teve um desdobramento muito grande. O Rui Costa fala sobre a questão da arbitragem muito com o olhar de quem se sentiu prejudicado. E é um direito do São Paulo, é um direito do São Paulino. Eu entendo que o São Paulo, assim, a defesa que o São Paulo faz em relação à fala do Rui Costa, que eu ouvi isso muito ontem, pós-declaração do Anderson Barros, pós-declaração da Leila, é que, assim, em nenhum momento o São Paulo acusa o Palmeiras de alguma coisa. O São Paulo tem a preocupação com uma boa arbitragem. Vamos lá, de novo aqui. Não estou dando opinião, estou trazendo uma informação de bastidor do São Paulo. O São Paulo alega que não citou o Palmeiras, não citou a Leila, não citou o Anderson Barros, citou apenas uma preocupação pelos últimos episódios de arbitragem envolvendo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. No Morumbi no ano passado pelo Brasileirão, no Campeonato Paulista agora na eliminação pro Palmeiras lá em Barueri. Então, assim, a fala do Rui Costa foi nesse sentido. Quando o Palmeiras responde citando o Rui Costa, citando ali até uma coisa que não ficou legal, que é irresponsável, que é desleal com a arbitragem e tal, o São Paulo falou, bom, eles quiseram responder, mas em nenhum momento o São Paulo cita o Palmeiras como vilão da história. Ponto. Então, parou aí as declarações do Anderson Barros. Aliás, o bastidor é interessante porque Leila Pereira ficou incomodada e quis, de alguma maneira, que o Palmeiras se manifestasse. O Anderson Barros chama o departamento de comunicação do Palmeiras e grava esse vídeo, e esse vídeo é publicado. A Leila passa na zona mista, passa pelo nosso QG na ESPN e fala também, se posiciona muito forte, de equilibrar a questão toda, de não deixar a arbitragem pressionada e de deixar muito claro a insatisfação do Palmeiras em relação a isso. Então, assim, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de bastidor em que o Palmeiras e nem o São Paulo querem que isso vá para a arbitragem. Mas existem mágoas dos dois lados em relação a isso, sim. Vamos ver como é que vai ser quando a bola rolar. Aliás, André, do lado do Palmeiras, o que a gente sempre escuta pré-clássico é assim, o clássico contra o São Paulo nunca tem só 90 minutos. Essa é a principal insatisfação. Parece que nunca acaba o jogo, acaba o clássico. Acaba o jogo, vem uma reclamação de arbitragem, vem uma reclamação de gramado, vem uma acusação de que o gramado causa lesão, acusação de que a arbitragem prejudicou. Isso que incomoda muito. A Leila com a gente voltou para 2022, naquele jogo da Copa do Brasil. Que, aliás, a linha que sumiu,
E antes, na decisão do Paulista, teve o pênalti do Marcos Rocha, que ele faz assim com o braço. O jogo da volta no Allianz tem o pisão do Danilo no Caleri, que o Klaus vai revisar o gol no VAR e valida. Ou seja, a gente tá falando de 4 anos de polêmicas. 4 anos de polêmicas e assim, não tinha... de Copa. Pois é, não tinha Rui Costa, não tinha Macis, mas as coisas continuam iguais. Ô, Bucato, e acho legal isso que o Hernan falou, e a gente também, não é, Bruno e Felipe? Porque é o seguinte, a gente não... Primeiro, a gente ontem fez a entrevista com o Rui Costa, a gente não tá aqui para provocar nenhum dos lados. Exato. E nem... A gente nem opinião demos aqui sobre os lances. Né? No programa de ontem a gente nem entrou nesse debate. Sim. Até porque, como a gente fala aqui, não é um programa de debate, é um programa de informação. Sim. A gente fez a entrevista com o Rui Costa, onde vários pontos foram destacados, perguntados. O Hernan perguntou da questão da arbitragem, depois eu ainda fiz uma outra pergunta em relação à postura dos dirigentes e foi respondido. E depois, não é, Bocato, a gente sempre deixa o espaço aberto também, claro, para o pessoal do Palmeiras conversar com a gente, e a resposta do pessoal do Palmeiras foi que eles conversariam à noite. Sim. E como de fato aconteceu, quando a Leila conversou ali na zona mista e depois com exclusividade ali com a nossa equipe. Então é uma questão ali entre os clubes, né, do Palmeiras e do São Paulo, os dois não sei se desentendendo ou marcando posição em relação ao que aconteceu no passado e não sei se com temor do que possa acontecer nos próximos Eu anos. acho que você falou uma palavra certa, marcando posição. Até porque depois que o Rui Costa deu uma entrevista aqui no Fala Fonte, o Anderson Barros, nas redes oficiais do Palmeiras, se manifestou, rebatendo as declarações. Eu acho que é mais questão de marcar posição e também defender o seu lado, né? Porque quando você fala que o seu rival foi beneficiado com certos lances, o Palmeiras não vai ouvir quieto essa declaração. Ainda mais o time que ganhou, foi campeão e tudo mais. Então acho que é a maneira de rebater. Isso, né? Como o Hernan falou, São Paulo entende que não citou a Leila e não citou o Barros. Mas quando o São Paulo fala que perdemos os últimos clássicos por conta de erros da arbitragem, aí o Palmeiras se sente atingido. É que se engloba todo mundo, né? E aí é por isso que imagino que seja por isso que depois também o Anderson vai responder. E aí também precisa responder, não é, Bruno? Porque foi aquilo que a gente perguntou pro Rui Costa. Se o dirigente não responde, aí o torcedor do próprio time não se sente representado também, Bruno. Vocês só ouvindo um lado, isso é mas assim, a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais, senhora Ivete, a senhora quer que a gente ouça? Qual é o lado que a senhora quer que a gente ouça? A gente vai ouvir. Mas a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais você quer? E se o Palmeiras quiser participar ao vivo do Fala Fonte, está mais que convidado. Já deixamos o convite em aberto. Mas como o Bruno Vicari já falou aqui, pós o evento da Libertadores ontem, do sorteio, o André Hernan entrevistou a Leila Pereira. Não, e a gente deixou o convite foi aceito, tanto que a Leila sentou lá e conversou com o Hernan sobre todos esses assuntos, inclusive sobre Nino, sobre Fabinho. Ontem o BAP, conversando lá com o André Hernan, falou da história do Caleri. Será que é verdade? Então vamos ver o que ele respondeu e depois o Bocato e o Hernan vão trazer o bastidor da conversa. Vamos ver. Eu não falo sobre nomes de atletas, eu falo sobre o processo, porque quando a gente fala de qualquer posição de um elenco de futebol, você sempre tem 8, 10, 12 nomes que você avalia. O fato de você avaliar esses atletas não significa dizer necessariamente que você vai sondar se eles estão disponíveis, não significa dizer que você entrou em negociação, e muitas vezes o fato de você entrar em contato e buscar saber qual é a intenção, qual é o momento, não significa dizer necessariamente que a conversa vai evoluir. Então esse é um assunto do Boto, ele que cuida disso, e eu converso com ele quando chega a hora dele chegar e dizer o seguinte: olha, eu estou convicto que eu quero o Hernan e não quero o BAP, vamos sentar, vamos conversar, e aí só nesse momento eu vou me posicionar. Eu acho o Caleri um grande jogador, tem uma história importante no futebol, e especialmente para o São Paulo, né? Eu guardo um pouquinho de mágoa dele, daquele gol que ele fez naquela Copa do Brasil no Maracanã contra a gente. 2023. Pois é. Mas ele é um grande jogador e eu desejo tudo de bom para ele. Eu acho que ele tem a cara do São Paulo e, opinião minha como torcedor, claro que tem uma série de outras coisas, eu não sei o que acontece no São Paulo, mas eu acho que São Paulo e Caleri tem tudo a ver.